mais conhecido. E aí fica difícil mesmo, né? Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Que tempo bom a gente teve lá na pousada. Quem estava na pousada, gente? Ó, o povo forte está aí de novo, ó. Eu não achei que voltava, não. Os caras sabendo que era eu. E veio assim mesmo. É isso aí. Foi um tempo muito bom. Você que não teve a oportunidade de ir, diz que logo, logo vai abrir novamente, né, pastor? Pro ano que vem, novembro. Então, misericórdia, fica de fora não. É realmente muito bom. Eu fiquei surpreso. Eu nunca tinha participado de encontros de casais assim, você acredita? De imersão, mas foi maravilhoso. Muito obrigado, pastor Gilson, Márcio, os demais ministros, a turma que organizou, né? Eu sei que foi um tempo de expansão e eu creio nesse crescimento, alcançando também toda a igreja, né? Porque igreja forte é feita de famílias fortes e famílias fortes começam com casais fortes. Amém? Eu queria orar com você, pode ficar aí sentado mesmo do jeito que você está. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela sua mão poderosa sobre a nossa vida. Eu oro, Pai, para ser dirigido pelo seu Santo Espírito, inspirado, para poder comunicar aquilo que está no seu coração, falar a sua vontade, Senhor. Eu te agradeço, porque o Senhor nos sustenta com a sua palavra, o seu Espírito, o seu grande amor. E assim te agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, muito obrigado. Precisando, daqui a pouco eu grito vocês de novo. Não vão longe. Vocês não são aqueles ministérios de louvor que sai, vai lá fora, fica fumando um cigarro, não, né? Que tem, não tem? Pessoal assim? Pé apoiado na parede. Filipenses capítulo 2. Ah, não, agora é vapor, né? O povo mais novo, né? Turma mais nova. Mas agora, na minha ausência, ponham em ação. Diga, ponham em ação. Glória a Deus. A salvação de vocês com temor e tremor. Esse texto, ele causa uma certa confusão em algumas pessoas, porque a gente sabe que a palavra fala sobre o verdadeiro amor, lançar fora todo medo. Então o amor me faz lançar o medo, mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo fala para eu usar o medo, o temor, para desenvolver a minha salvação. Ah não, pastor Paulo, você está enganado. Esse temor aí não é medo não, esse temor aí é uma santa reverência. Não, irmão, santa é a ignorância de quem falou isso. A palavra temor aqui é a palavra grega phobos, traduzida como medo. O temor já está até um pouco leve. A palavra phobos, para você ter noção, ela faz referência a um dos filhos de Ares com Afrodite, dois deuses gregos. Ares, o deus da guerra, caótico, maluco. Afrodite é a deusa do amor. Eles têm dois filhos gêmeos, Phobos e Deimos. O temor, o medo e o pavor, que significavam e representavam, Ares sendo o deus da guerra, né? Deimos era o pavor antes da guerra e Phobos era o pavor durante a guerra, o medo durante a guerra. Então a palavra Phobos no contexto grego, ela vai dar uma ideia de um medo, mas um medo de morte. Amém? É necessário o medo? É claro que é necessário.
Os nossos sentimentos, de maneira geral, irmãos, não são ruins em si. Na verdade, nada que existe no mundo é ruim por si só. A dosagem e a utilização é que se torna ruim. Medo é muito importante, por exemplo, para você não achar que você pode correr no parapeito do 12º andar de um prédio. Porque você tem medo de cair. O medo pode te preservar. Então, irmãos, a gente tem que viver uma vida de fé no Senhor, crendo que estando nele nós não precisamos temer mal algum. Agora, a gente tem que ter uma vida de temor para que a gente sozinho não cometa a burrice de se excluir do lugar que nos foi garantido pela graça de Deus. Então veja que Paulo ele traz algo que a gente muitas vezes ignora, que existe um desenvolvimento de salvação. E talvez também por um erro de ensino evangélico durante gerações, a salvação foi vendida como um evento único. Por quê? Por causa da leitura de alguns pontos muito isolados da Escritura e de algumas meias-verdades. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se alguém entregar a vida para Jesus nesse momento, e daqui a 10 minutos, o Senhor Jesus voltar, ela está salva? Toda vez que eu dou uma introdução, o pessoal fica com medo de responder. Ela está salva, gente. Glória a Deus, Deus é bom. Se ela morrer, 10 minutos depois, ela está salva? Se ela entregar, se ela se arrepender, viu, gente? Não é falar da boca para fora, não. Se ela se arrepender, ela está salva? Glória a Deus. O ladrão na cruz ficou salvo. E aí não tem nem discussão, porque Jesus falou que ele estava salvo. E vou falar, ele meio que só reconheceu que Jesus era diferente dele. E pediu para ele lembrar dele quando ele estivesse com o Pai. Ali, pelo simples reconhecimento, Jesus declarou a salvação para aquele cara. Então, se Jesus disse que é possível a pessoa, num último suspiro, ser salva, então é possível, no último suspiro, ser salvo. Amém? Isso é muito bom, porque significa que enquanto há vida, há esperança. Amém? Entretanto, esse ponto único faz as pessoas, em muitas situações, andarem durante a vida de maneira relapsa. Como se esse último instante não fosse chegar. E muitos de nós entregamos a nossa vida para o Senhor em algum dia, em algum momento, e talvez a gente tenha se arrependido. Mas a gente esquece desse mandamento bíblico, porque essa não é uma sugestão de Paulo, não é um simples pastoreio, isso aqui é uma palavra do fundamento apostólico, dada pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê na Escritura? O apóstolo Paulo recebeu de Jesus o seu apostolado para fundamentar a nossa crença, a nossa fé. E nessa fundamentação apostólica, Paulo, e não somente Paulo, porque Jesus vai falar sobre isso de outra maneira também, a gente vai abrir, a gente vai ver isso aqui nessa noite, mas Paulo fundamenta que existe algo além da primeira confissão de Jesus como Senhor. Ele chama isso de desenvolvimento da salvação. E esse desenvolvimento da salvação, ele não pode ser feito de qualquer maneira. Então, eu vejo hoje, infelizmente, irmãos, eu não vou dizer de qualquer igreja, eu estou falando da igreja como um todo. As pessoas andam, nos últimos tempos, com uma mistura tão grande de doutrinas, de ensinamentos, que elas acabam por não conseguir compreender coisas simples, básicas e intuitivas da Escritura. Irmãos, é claro que se nós formos conquistar, se nós nos arrependemos, você está arrependido, você é arrependido do seu passado, irmãos. Você é arrependido de não ter crido, você entregou a sua vida para o Senhor,
Se você entregou a sua vida é dele. E se você se arrependeu, você precisa mudar a sua caminhada de vida. Porque eu estava indo para lá, me arrependi e continuo andando no mesmo ponto. Sabe, o ladrão foi salvo, certamente sem galardão, porque não deu tempo dele fazer nenhum tipo de obra. Mas o que aconteceu conosco não pode ser comparado ao que aconteceu com o ladrão na cruz. O que aconteceu conosco é que nós ganhamos a salvação e com a salvação nós ganhamos um novo propósito, o ministério da reconciliação. Amém? Você sabia que você tem um novo trabalho? Eu não sei o que você faz da vida, mas a palavra diz que aquele que está em Cristo, você está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Na sequência desse texto, ele vai dizer que ele nos deu o ministério, o trabalho da reconciliação. Então, eu estava indo para um caminho de egoísmo, para um caminho que eu fazia a minha própria vontade. O apóstolo Paulo diz que tais pessoas têm como Deus o próprio ventre, o próprio estômago, vive apenas para encher o estômago, vive apenas para viver a própria vida. E essa era a vida daquele que não cria. Nós que cremos, nós nos arrependemos dessa velha vida podre de pecado. E agora a gente precisa desenvolver um novo caminho, uma nova vida. A salvação, irmãos, não é o momento em que eu entrego a minha vida para Jesus, não é o ponto final da salvação. É o ponto de começo. A salvação não termina no entregar a vida para Jesus. Ela começa no entregar a vida para Jesus. E ela termina na nossa morte ou arrebatamento. Amém? Se eu entrego a vida para Jesus e morro imediatamente, eu estou salvo por quê? Porque a salvação começa quando eu entrego e termina na minha morte. Amém? Se eu não morro rápido, como o ladrão na cruz, esse tempo é um tempo de batalha na nossa mente. O diabo te convencendo a não dar fruto. E te convencendo, por meio de circunstâncias, por meio de falsos profetas, por meio de falsas doutrinas, a abandonar a sua fé. E a gente viu e vê pessoas que abandonam a fé. Amém? Seja porque param de crer, sejam porque são consumidas por doutrinas de demônio, que o apóstolo Paulo vai avisar na segunda carta de Timóteo, doutrinas de demônio que vão nos fazer viver uma vida que não seja essa vida de desenvolver a salvação. Então, irmãos, eu quero nesse início te deixar com um pouquinho de medo mesmo. Se eu não conseguir, talvez o problema não seja eu. Porque se eu fosse o diabo, nesse momento eu estaria falando na sua cabeça que eu estou falando besteira. Que você sabe da sua salvação e está tudo bem. Irmãos, a gente sabe da nossa salvação. Amém? Mas deixa eu te perguntar. A sua salvação tem sido desenvolvida? Porque essa pergunta é uma pergunta que você precisa fazer a você mesmo. Eu não posso responder por você. Você tem desenvolvido a sua salvação? Como, pastor? Me explica como que eu vou fazer essa leitura simples. 1 ano atrás, 2 anos atrás, seu pensamento, coração e prática cristã era melhor ou pior do que é hoje? Se era pior, glória a Deus, você está crescendo. Se era melhor, você precisa entender esse baita sinal amarelo que está sendo acendido na sua vida. Porque se era melhor, às vezes a gente vê pessoas falando, eu orava mais, eu tinha tanto fervor, eu tinha tanto amor, eu estava tão junto, agora eu dei uma esfriada. Você já ouviu pessoas falando sobre essa esfriada? O amor não pode esfriar no meio de uma igreja que serve um Cristo vivo. Amém. Como que a gente desenvolve uma salvação, então?
O nosso fervor precisa continuar crescendo. Isso que o pastor Gilson falou sobre o culto de oração é realmente triste, irmãos. Mas fique tranquilo, não é uma exclusividade dessa igreja, é qualquer lugar. As pessoas, elas não têm tempo para orar. Na verdade, elas não têm prioridade, né? Tempo a gente tem para fazer tudo aquilo que a gente considera prioritário. A gente não falta trabalho. Oportunidade de ganhar dinheiro a gente não deixa de lado. Se tiver um profeta entregando palavra, a gente não perde. O interessante é que costuma acontecer isso de uma maneira muito forte num culto de oração. Vocês estão aqui? Estão vivos? Desenvolver a salvação. Salvação, se não for desenvolvida, existe uma doutrina muito diabólica e antiga, de que salvação não se perde. Sim, salvação não é igual tarraxinha de brinco que se perde de qualquer jeito. Né? As esposas aí, as mulheres. Salvação não se perde de maneira simples. Amém? Mas se o diabo trabalha contra o crente, ele não trabalha numa batalha para vencer Jesus. O diabo sabe que ele perdeu. Mas ele pode vencer a batalha pela sua vida, pela sua mente específica. Essa batalha, você é o responsável por não deixar o diabo vencer. A palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas em Efésios capítulo 6 também, o apóstolo Paulo vai falar para a gente nos fortalecer, usando a armadura de Cristo, para resistir a todas as ciladas do diabo. Ah, pastor, mas resistir às ciladas do diabo é para que eu não possa adoecer, para que eu não possa morrer, para que eu não possa sofrer. Irmão, se você morrer, você vai estar com o Senhor. O diabo não quer necessariamente te matar fisicamente. O diabo quer duas coisas. Ele quer te fazer sofrer para mostrar para o mundo que não vale a pena servir Jesus. E ele quer te fazer sofrer para que você ache que não vale a pena servir Jesus. Para isso, a vida pela fé é uma vida que tem que se cercar de algumas disciplinas espirituais. Para que a gente saiba que a gente não está aqui na terra a passeio. Irmãos, o seu propósito, o seu objetivo de vida não pode ser egoísta. O seu propósito, o seu objetivo de vida tem que estar na eternidade. Amém? Porque ela vai chegar. Concorde você comigo ou não. Goste você da mensagem ou não. Irmão, um dia todos nós vamos estar em algum tipo de juízo. Seja o juízo no tribunal de Cristo, ou seja, no juízo do grande trono branco. Dois juízos diferentes para dois povos diferentes. Um povo que vai ser salvo e um povo que vai ser condenado. Se você não sabe sobre isso, matricula no Rema ano que vem que você vai aprender. Se você não lembra, volta e estuda isso de novo. Se você fez o Rema, tem a Luminai, vai assistir a aula de escatologia. E todos nós vamos estar diante de algum tipo de juízo. E é muito tolo a gente viver uma vida como se esse juízo não fosse acontecer. Porque ele vai acontecer. Você sabe que ele vai acontecer. Ah, pastor, não sei se eu concordo com isso, não. Não sei se eu sei se vai acontecer, não estou convencido disso, não. Irmãos, a verdade não vai se adaptar ao que você acredita ou não acredita. Eu tenho amigos que não creem no Senhor, eu falei assim, olha, você crendo ou não, ele existe. Você crendo ou não, o juízo vai vir. Acreditando você ou não. E às vezes eu tinha um erro de achar que eu tinha que convencer as pessoas daquilo que eu cria. Eu não preciso convencer ninguém não, irmãos. A verdade eu só preciso proclamar. O coração, ele não é convencido.
Porque a verdade é clara. Jesus veio, nos redimiu, nós entregamos a nossa vida para Ele e nós somos salvos através da palavra dele. Vai em João capítulo 15, eu vou te mostrar uma coisa. Aleluia. João capítulo 15, verso 1. Versículo 1. E aqui é Jesus que disse, viu? Jesus, a palavra que se fez carne. Jesus, o nosso Salvador, aquele que nunca mentiu. Amém? Se você não concordar com o que Jesus falou, você está no lugar errado. Porque é uma igreja que acredita nele e ele é o centro da nossa mensagem. João 15 vai dizer, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então pense em Jesus, um plantão. Uma planta grandona. Um plantão não é alguém que fica esperando alguém. Uma planta grandona. A videira verdadeira. E meu pai é agricultor. Está lá Deus de chapeuzinho com um tesourão na mão. Todo ramo que estando em mim, não dá fruto, ele faz o quê? Todo ramo que estão da onde? Em mim aonde? Na videira. Então existem ramos que estão na videira, que estão em Cristo e que não dão fruto. O ramo que estando em Cristo, ele não está falando de ninguém do mundo não, irmãos. Ele está falando de ramo que está em Cristo e não dá fruto. O que é que ele faz? Corta. Quem corta? Deus corta. Não sou eu que corta, graças a Deus eu não tenho essa tesoura na mão. Mas Deus corta. Deus corta se o quê? Se não der fruto. O que é o fruto? O fruto ele vai vir do desenvolvimento da salvação. Então veja que a ideia não é só entrar na videira. É entrar na videira e se você realmente está conectado com Cristo, o seu fruto vai ser o mesmo fruto de Cristo. As suas roupas vão ser as mesmas de Cristo. A sua fala vai ser a mesma de Cristo. O seu cheiro, o seu aroma vai ser o mesmo de Cristo. O que você transpira vai ser o mesmo que Cristo. A seiva vem dele e te alimenta. E aí a gente percebe que é disso que Jesus está falando, olha. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, quem dá fruto aqui? 30%. Quem dá fruto aqui, gente? Tá. Vai pela fé, pelo menos. Todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, veja, eu dei um pouquinho de fruto em 2016. Não! Aquele que dá algum fruto é podado para que dê mais fruto ainda. Não é eu já dei fruto, eu tenho que continuar dando fruto. Eu fiz uma coisa, não interessa o que você fez, quem vive de passado é museu, irmão. Aquele que realmente está dando fruto vai sendo podado para dar mais fruto. E cuidado para você não achar, porque um dia você fez uma ação social, um dia você orou por alguém, um dia você fez alguém chorar porque falou que Jesus te ama. Isso significa que você está frutificando. Fruto é constante. Jesus chega na figueira, a figueira tem folha e não tem fruto. Ele fala, ninguém come mais fruto de ti. Na verdade, nem foi Jesus que amaldiçoou a figueira. Uma figueira que tem folha e não tem fruto já está amaldiçoada. Porque, na verdade, a figueira, o fruto nasce e a folha nasce em volta do fruto. Que coisa horrorosa é Jesus ver um crente não achar o fruto que ele espera, que a aparência do crente demonstra. Ele poda. A mesma tesoura que corta é a mesma tesoura que poda, não é? É a mesma tesoura, né? A mesma que corta o galho é que poda a ponta. Depende só até onde que vai ser o corte. Se é na ponta para dar fruto ou se é embaixo aqui.
E ele fala que a gente já está limpo por causa da palavra. Ele fala para os discípulos, mas claro que serve para a gente. A gente é limpo como? Pela palavra. O que é a tesoura? A palavra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você ouviu uma palavra que você não recebeu, apesar de ser bíblica? Ó, estou ouvindo até o barulho do ar-condicionado aqui. Isso é reflexão, né, irmão? Tá certo. Quantas vezes? Sabe, a gente precisa ter medo mesmo de ouvir uma palavra e não receber. Porque é uma tesoura que está chegando. Se ela não te fizer dar fruto, ela tem uma chance de dar uma serradinha na ponta do galho. E na verdade, cara, se você concorda com a Escritura, é claro que você precisa concordar com ela toda. É claro que existe uma coerência, um estudo hermenêutico e exegético acerca da Escritura. Não estou falando para você tirar, fazer igual o povo maluco aí, tirar versículo fora de contexto para tentar justificar, não. Eu estou falando coisas que são muito claras e óbvias na coerência bíblica. Amém? E eu estou só introduzindo porque eu vou falar de uma delas. Olha só, versículo 4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, aos desigrejados, se não permanecer na videira. Não, mas eu estou em Cristo, só não estou na igreja. Mas a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é chamada como no evangelho inteiro? Corpo de Cristo. Eu vou chegar lá. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, olha só, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. O que acontece com o ramo que é cortado e jogado fora? Seca e é queimado. O que te parece isso? Letra A, o fogo do Espírito em Pentecostes. Letra B. Irmãos, é claro que isso é o fogo do inferno. E aí tem gente que ainda fala que não dá para perder a salvação. Então vai discutir com Jesus, que é o autor da salvação. O autor e consumador da nossa fé. Ele falou que é possível o cara estar nele, ser cortado e lançado no inferno. Porque não deu fruto. Ele estava querendo permanecer em Cristo, só que ele queria permanecer em Cristo sem dar fruto, porque dá fruto. Ele vai ter que me podar para dar fruto? Eu não quero me podar, não, eu quero fazer o que eu estava fazendo. E tem gente que é tão canalha, que ainda manda uma assim, eu vou ajustar minha vida, eu só preciso fazer algumas coisas. Quando eu tiver 80 anos, eu entrego a vida para Jesus. Irmão, pode esquecer. Porque você não se arrependeu. E aos 80, fazer uma oração vazia não é arrependimento. Você pode me enganar você mesmo, mas enganar o Senhor, que vê todas as coisas e sonda todos os corações, você não consegue não, cara. Eu estou falando alguma mentira aqui, gente? Eu sei que a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, ela é mais agradável. Até porque, principalmente se o salvo for só levantar a mão na igreja e falar, Senhor, eu sou o teu. Agora, se sua vida não significa isso, não é vazio demais, não? Cadê os casais aqui? Se o seu cônjuge falar assim, eu sou teu, e sair pegando todo mundo depois na rua, você vai acreditar? Mas ele está falando que é seu. Por que não acredita? Porque você sabe que não é verdade. Se a gente fala que está em Cristo, mas as atitudes não parecem que nós estamos,
consegue enganar nem a mim, vai enganar a Deus de maneira nenhuma. É necessário dar fruto, irmãos. Eu estou falando sem amor de verdade. Porque as pessoas são enganadas com doutrinas de achar que pode empurrar o desenvolvimento de salvação com a barriga. Como se, mas um dia eu acerto, acerta logo, querido. Fica responsável logo. Não é por mim. Eu estou de boa, morando em Montes Claros, está ótimo lá. Não é pelo pastor Gilson, pastor Robson, pastor Alex, não é por nenhum deles, não. Amém? É por você. Graças a Deus, eu só sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você pratica. Você é responsável pelo que você faz com o que eu falo. E você pode discordar de mim. Amém? Você pode discordar de mim. Você tem todo o direito de estar errado. Agora, não significa que o seu errado vai ser certo porque a sua opinião é contra a minha. Não é questão de opinião. É questão de compreensão do que o nosso Senhor nos ensina. E, gente, é no mínimo coerente isso. Se você não vai concordar com a interpretação bíblica, concorde com a coerência. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criação. Eu tenho que mudar meu jeito de agir. Agora, o versículo 7 é muito bom, que ele fala, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. O que é isso? Eu permanecer em Cristo e as palavras dele permanecerem em mim. Fazendo o quê? Me podando para eu dar fruto. Amém? Aí ele fala, você vai pedir o que você quiser e você vai receber. Como é que está a resposta das suas orações? Porque se está boa, glória a Deus pela sua vida e pela sua frutificação. Se não está tão boa assim, querido. Alô? Parou de funcionar, não? Porque é desafiador, né? Porque se não está tão boa assim, das duas, uma. Ou a Bíblia é mentira, ou as palavras dele não estão permanecendo em você. Tanto assim. O pastor Jesus falou isso. Essa é uma noite de salvação. Isso é uma palavra de salvação. Uma palavra de salvação de crente, que é mais interessante ainda. Jesus falou para a gente ser manso e humilde de coração, irmãos. Receba essa palavra com mansidão e humildade. Amém. Eu quero que você saia chacoalhado daqui nessa noite. Para entender que não é uma guerra de narrativas ou de opiniões. Ouve o Espírito no seu coração. Eu acho tão interessante. Está lá em João capítulo 17. Está pertinho aí. Versículo 17. Deixa eu correr aqui para dar tempo. João 17, 17. Jesus está orando pelos discípulos. Olha o peso desse negócio. Jesus fazia tudo, andava sobre as águas, e aqui ele faz uma oração ao Pai. Uma intercessão. Se você não sabe qual é a vontade de Deus sobre a sua vida, ouve essa, porque essa é óbvia. João 17, 17, Jesus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. De novo, a palavra podando e trazendo fruto, e o fruto é santificação. O fruto traz o fruto do Espírito. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico. Olha que interessante. Percebe que quando Jesus fala santifica-os, e ele fala que ele santifica, ele está dando uma ideia de um processo, parecido com o que o apóstolo Paulo falou, desenvolvimento da salvação. Então a santificação, ela é a parte visível. Eu não consegui ver a santificação no ladrão na cruz.
porque ele morreu rápido. Eu consigo ver a santificação na pessoa que nasceu de novo, porque eu olho para a vida dela e vejo a vida dela se transformando à medida que os anos vão avançando. E ela vai se parecendo mais com Cristo. Amém? Ah, mas eu recebi Jesus. Mas às vezes não parece. Não adianta receber. Tem que receber e tem que desenvolver. Versículo 20, minha oração não é apenas por eles, porque ele falava sobre os discípulos dele. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Nós cremos no Senhor por meio da mensagem apostólica. Amém? Então está falando da gente. Jesus orou por você, orou pela sua santificação na palavra. É por isso que você está aqui no domingo à noite. Você não está aqui para bater um cartão, para mostrar que você veio. Você está aqui para ouvir a palavra, receber a tesoura, mas a tesoura para te podar. Versículo 21. Para que quê? Todos sejam um Pai. Como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Então, o que a santificação vai fazer com a gente? Vai fazer com que a gente seja como um. E aí, a igreja Verbo da Vida do Milionários, andando em unidade, fazendo todas as coisas juntos, os homens fortes na caminhada, as mulheres fortes no chá, todo mundo forte na oração, os adolescentes fortes no sábado, o povo andando junto, saindo junto, convivendo, vão chamar a atenção das pessoas que estão fora. O que faz o povo acreditar no amor verdadeiro de Cristo é ver o amor verdadeiro de Cristo em operação no meio da igreja. E aí Jesus fala, para que o povo creia que o Senhor me enviou, eles precisam estar em unidade. Amém? E aí já matou aquela história do cara que vem o culto, bate o cartão e volta para casa e nunca mais vê ninguém na semana. Porque se você vem, bate o cartão e vai embora, você não está em unidade com ninguém. Se você não serve o corpo, não participa das coisas da igreja, não participa da vida comum do povo, vem, não porque eu estou só ouvindo uma palavra, mas essa palavra precisa mudar alguma coisa na sua vida. A palavra vai te levar para a unidade. O pastor Gilson falou ali, pode ser que você esteja 10 anos aqui e não fez o discipulado. Ah, mas eu não quero fazer o discipulado porque eu não quero servir, eu não quero ser membro, quero chegar aqui e ouvir. Está perdendo seu tempo. Vai assistir futebol, vai tomar uma, vai fazer sua vida, irmão. Você não está mudando você. Vai viver aí o que você quiser, o resto dos tempos que sobra na terra aí, entregue a carne mesmo. É melhor do que você enganar você mesmo. O morno é pior do que o frio. Porque o morno tem uma sensação falsa de que ele está salvo. De que ele está quente. Vai ser vomitado do mesmo jeito. Sai fora de uma vez é melhor. Pelo amor de Deus, não estou mandando você embora da igreja não. Quem poderia fazer isso é o pastor Gilson. Não estou falando isso. Embora talvez esteja, mas eu não estou falando isso. Eu estou falando por você mesmo. Isso está muito específico, mas vamos embora. Entende, cara? Porque e eu sei que às vezes a gente acha que é assim que funciona. Mas naturalmente, irmãos, naturalmente a palavra vai nos levar à unidade. Naturalmente você vai se sentir compelido a servir mais pessoas, a estar mais junto, a participar. Sabe, o momento de dízimo de ofertas, por exemplo, não pode ser um momento de dor, de cobrança, de chato. Não, é uma forma de ser um. É uma forma de participar. Amém. A gente participa de todas as formas que dá. Tem o apóstolo Guto, ele faz uma oração muito boa, ele fala, Pai, não me deixa de fora de nada que o Senhor estiver fazendo. Não dá para a gente fazer tudo, mas dá para me envolver no máximo que eu puder. Porque agora eu sou uma nova criação. O meu jeito antigo, egoísta de pensar passou.
E agora, se eu estou em Cristo, Cristo não tinha aspirações pessoais. Ele não veio fazer a vontade dele, ele veio dar a vida dele para salvar todos nós. O mínimo que eu tenho que fazer é respeitar o que ele fez, abrir o meu ouvido e começar, pelo menos começar a obedecer. Começar essa caminhada. Ouvir a palavra, considerar a palavra, refletir na palavra. Você tem o Espírito Santo, se você nasceu de novo, o Espírito Santo está depositado dentro de você. E ele, dentro de você, vai dizer que essa palavra é verdadeira. Amém? Pode ser que a sua carne esteja gritando em algumas coisas, mas o Espírito dentro de você fala, por mais que você não esteja gostando, é isso mesmo. A igreja andando em unidade faz o evangelismo, o ID funcionar. Tem gente que acha que não, tem que ir lá fora, tem que ir lá fora, tem que pegar o povo lá fora. Aí sai um cara doido sozinho, querendo evangelizar na praça, consegue ninguém, na verdade ele se perde. Não é assim que funciona. Quanto mais unidos a gente for, e mais amorosos, a gente vai ser uma panela quente e aberta, para o povo poder olhar para a gente e falar assim, eu quero fazer parte dessa igreja. Vocês são uma igreja maravilhosa, irmãos. O melhor evangelismo que tem é o povo olhar para a sua vida e falar assim, eu quero o que tem na sua vida. Eu quero ser alegre como você é. Eu quero andar em paz como você anda. Agora, alegria, paz e amor, elas vão andar junto com todos os outros aspectos do fruto do Espírito, naquele povo que anda em unidade. Irmãos, é muito interessante. Você crê que Deus depositou o Espírito Santo em você? Amém? O Espírito Santo faz com que você possa receber instruções diretas de Deus a qualquer momento. Amém? Todos nós temos essa habilidade aqui. Não pela nossa força, mas pela graça. Então, olha, o Espírito Santo, ele está habitando em todos os cristãos do mundo. E se todos os cristãos do mundo orarem ao mesmo tempo, perguntando coisas diferentes, ele ouve e responde. Olha o tamanho desse poder, irmão. Você crê nisso? Olha o tamanho desse negócio. O poder de Deus é enorme. E aí esse é o Espírito dentro. Agora em Efésios 4, o apóstolo Paulo, vou citar para ganhar tempo. O apóstolo Paulo vai dizer que ele deu os dons assim, a uns apóstolos, outros profetas, outros pastores, outros evangelistas, outros mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Em Romanos 12, a partir do verso 4, ele começa a falar de outros dons, contribuição, liderança, ensino, cada um tem um aspecto do dom. Agora, esses aspectos dos dons do Espírito estavam todos em Jesus Cristo. Amém? Então, Jesus Cristo tinha comunhão com Deus, como nós temos, mas ele tinha todos os dons nele, como nós não temos. Eu não acredito que isso é por falta do poder do Espírito Santo. É porque dessa maneira, você com um dom, eu com o outro com o outro, o outro com o outro, o outro com o outro, a gente só vai ver Jesus na plenitude juntos. A gente só vai experimentar Jesus na plenitude juntos. Agora, em 1 Coríntios 11, Paulo fala que o povo de Corinto, por mais que tinha dom, quando se juntavam, era para pior. Porque eles não tinham unidade, mesmo que estavam no mesmo lugar. Então, não é só para os dons que a gente precisa ter unidade. A gente precisa ter unidade e santidade. A santidade que leva à unidade. E a unidade que promove mais santidade. Assim, uma igreja saudável cresce e se desenvolve. Não adianta crescer em números se o crescimento não for em santidade. Por isso que a gente não faz campanha, não abre a porta, faz um negócio grandão. Hoje é a noite da vitória. E a pessoa vem lá, busca a Vitória e vai embora. Vitória é a filha dela, né? Não. Não é assim que a gente faz. Porque é a palavra que vai sendo ensinada e você vai recebendo. Você vai mudando
um aspecto, um pedaço, uma coisa. Pastor, mas a gente está junto aqui. Vamos lá. O quão junto você está? E aí eu vou voltar para a família. Tem gente que não tem unidade em casa. Marido e mulher não tem unidade em casa. Se você não tem unidade em casa, você também não vai ter na igreja. Eu sei que essa igreja fala muito sobre família. E eu só estou mostrando isso como um pequeno aspecto para poder te mostrar que talvez você até queira andar em santidade e unidade, mas de uma certa forma você não está conseguindo tanto. E por quê? Porque existem coisas do seu próprio ego que você precisa largar para andar em unidade. Por quê, irmãos? Porque nós todos pensamos muito diferentes. Nós temos criações diferentes, pais diferentes, histórias de vida diferentes, sofrimentos diferentes. A palavra nos ensina a sermos um. Agora, como que a gente vai ser um? Quando a gente largar tudo aquilo que atrapalha a gente de ser um. Largar o egoísmo. Largar as próprias vontades. Largar a preguiça de estar junto. A preguiça de servir. A preguiça de se envolver. Largar o julgamento um com o outro. Amém? Isso tem que ser largado, irmão. A gente não pode se chamar de irmão da boca para fora, é a coisa mais feia do mundo. Você pode até não gostar de alguma coisa que seu irmão faça, mas ele continua sendo seu irmão, você continua andando com ele. Isso tem que funcionar de fato para a gente. A gente tem que andar em unidade mesmo, como uma grande família. O povo está cansado de grande igreja, mas todo mundo ama uma grande festa de família. Todo mundo ama fazer parte de uma grande família. Agora, uma grande família tem que ser uma família unida. E uma família unida não é só um bando de gente junto no mesmo lugar. É um povo que se considera no amor. Amém? Esse considerar no amor, ele vai acontecer em unidade, ele vai receber, quanto mais a gente recebe a palavra e coloca ela em prática. Amém? Hebreus capítulo 12. Versículo 12. E aqui o autor dos Hebreus ele vai falar para a gente aprender a ser disciplinado, a ser corrigido. Ninguém gosta de ser corrigido. Talvez alguns aqui podem estar recebendo essa mensagem como uma correção. Eu sei que pode ser ruim, mas glória a Deus, receba. Ou melhor, receba correções diretas. Abra-se diretamente para os seus líderes. Para que você receba correções que possam te possibilitar a andar mais em unidade e mais em santificação. Os pastores dessa igreja, irmãos, eles estão aqui para servir você, te ajudando a se desenvolver na sua santidade. Quanto mais você se desenvolve em santidade, mais você vai conseguir estar tranquilo para andar junto. Por que as pessoas não querem andar junto? Porque elas querem esconder alguma coisa. Não é assim? Quando eu tenho vergonha de alguma coisa da minha vida, eu escondo. Se a vergonha é a minha própria vida, eu me escondo. E aí eu frequento a igreja como um amigo do evangelho e não como um participante verdadeiro. É importante que sejamos participantes verdadeiros. Hebreus 12, 7 vai dizer: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos.
Ou seja, você vai ser tratado, ou a sua vida funciona como a de um bastardo, se você nunca é corrigido. Veja que essa correção, eu posso pegar a mesma ideia. A palavra que santifica, a tesoura que poda. Eu preciso amar a correção. Amar a disciplina. Ah, não, mas eu sou adulto, ninguém me corrige. Não, nem meu pai falava assim. É porque seu pai não falava assim que você não é corrigível. Deveria ter falado. Aleluia. Pai de verdade corrige. A palavra precisa corrigir coisas em nós, irmãos. Igreja não é discurso motivacional, igreja não é coaching. Não são 7 passos para a prosperidade. Igreja é: eu descobri em mim mesmo quem eu sou e desenvolver minha salvação para frutificar para a eternidade. E para isso, é claro que eu preciso mudar minha mente, é claro que eu preciso ser corrigido. Por Deus e por homens, pela palavra e por líderes. Isso é bom para você. Não fuja de correção. Aleluia. Versículo 10. 9, na verdade. Antes disso, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Cadê o pessoal da música? Agora que eu vi que o tempo foi embora. Ó. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça. Olha aí. A disciplina faz o quê? Produz fruto de justiça. E paz, aleluia, olha a paz aí, para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos. Olha aí, a unidade junto com a santidade. E para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém. Irmão, mais claro que isso. Pastor, como é que eu faço então, pelo amor de Jesus Cristo? Primeiro, arrependa-se de viver de qualquer jeito. Amém. Fique de pé. Por favor. Arrependa-se de viver de qualquer jeito, de viver de maneira leviana. Esforcem-se para viver em paz. Eu sei que, às vezes, durante o curso da igreja, acontecem alguns atritos, né? No meio do serviço ministerial, fazendo as coisas. Alguém fala alguma coisa que a gente não gosta. Aí a gente, não vou lá mais, não vou fazer mais. O versículo 15 vai fazer para você cuidar, para que ninguém se exclua da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração e contamine a muitos. Eu sei que às vezes isso pode acontecer, mas é importante que você arranque qualquer raiz de amargura que te faça ser excluído da graça. Qualquer raiz de amargura que faça com que você não deseje mais estar em unidade, com que faça que você queira apenas ser um espectador. Amém? Você não é só um espectador, você é participante do corpo de Cristo. Amém? Eu queria que você fizesse uma oração de consagração nesse momento, liberando perdão para qualquer pessoa que você tenha alguma mágoa no coração,
e que você também se entregue ao Senhor Jesus Cristo. Se entregue para um novo caminho, um novo e vivo caminho na sua vida. Amém. Eu creio numa igreja forte aqui nesse bairro, uma igreja unida, uma igreja que as pessoas vão olhar e assim, eu quero fazer parte desse lugar. Isso tem que ser intuitivo. O povo tem que vir aqui olhar para vocês e falar assim, eu quero fazer parte disso. Esse é o caminho, irmãos. Não pode ser só para eventos, tem que ser para o todo. É no todo. Eu sei que muitos são unidos, mas sabe, isso tem que ser aberto para todo mundo. Eu sei que está aberto, mas você tem que ser participante disso, irmão. Amém? Você consagra o Senhor. Entregue-se a Ele. Aleluia. Nós somos gratos, Pai, por sermos participantes de tão grande salvação. Participantes dos dons do Espírito, da unção do Espírito. Mas principalmente participantes nos ajuda, Senhor, a ver o que nós precisamos desenvolver na nossa salvação, Pai. Aleluia. Aleluia. Pode levantar sua mão, ó, tem um rapaz lá, eita, um casal lá. Tem mais alguém, gente? Levanta a mão, bem alto, você vai ganhar um presente, viu? Onde é que você está? Só o casal mesmo?